Só recapitulando aqui um pouquinho o texto, 4,17. Porém digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Então, a diferenciação aqui colocada, né, entre gentios e cristãos, ou seja, entre aquelas pessoas que andam conforme os seus pensamentos, conforme o mundo, conforme a filosofia atual, né, pessoas que não são cristãs. E temos os cristãos. Então, não devemos andar conforme os gentios. Como eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. E como o cristão anda? Nós temos que seguir a Cristo. Olha o próximo versículo aqui, lá embaixo, 23. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Renoveis no espírito do vosso entendimento. O cristão tem a mente transformada, não tem? A mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo nos guiando, e aqui é mais ou menos o que ele está dizendo, é que você deve praticar aquilo que você sabe, aquilo que a sua mente diz. Uma coisa é saber, a outra coisa é o corpo saber, o corpo precisa saber. Eu estou estudando algumas coisas de música, eu achei interessante um professor falando que a sua mente sabe muita coisa, mas os seus dedos não ainda. Então eu posso ter na minha cabeça uma melodia lá, agora para o dedo fazer isso, ele precisa exercitar. Então, se você sabe na mente, já é um grande passo para tê-lo na mão ou nas duas mãos, né? Até ele fala, mas você tem duas mãos, então se essa faz, essa aqui também tem que fazer, ela sabe, ela pode aprender a fazer. E nada mais prático do que isso, você deve se renovar, você deve viver nesse Espírito, o Espírito Santo, aquele que te guiou, o caminho que você tem na sua mente, a verdade que você conheceu, essa você deve praticar. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Bom, logo ele já vai aplicar quando ele fala no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, o cristão, ele deve ter uma sabedoria a respeito do trabalho. Por que Deus criou o trabalho? Ele deve entender que o trabalho é para o seu sustento, e aqui há um adentro, né? Há um acréscimo, acudir ao necessitado. Então, como cristãos, nós não devemos andar como o mundo anda. O mundo, às vezes, furtava, né? Se você antes vivia no mundo, talvez você tinha uma atitude desonesta, agora não furte mais. O mundo, muitas vezes, vê essa classificação, né? Como um é melhor do que o outro, um trabalho é digno, o outro não é, e a gente vai estudar isso no decorrer da lição. Mas nós, como cristãos, devemos pensar diferente. Então, em resumo, a gente percebe nessa lição que nós, como cristãos, temos que viver em sabedoria prática, se esforçando para trabalhar, para fazer o melhor, para ter o sustento, se contentando com o sustento e também não se orgulhando do sustento, dependendo da quantidade, né? Mas sempre tendo sabedoria e sabendo que nós devemos ajudar o próximo. Quando ele diz aqui que nós não devemos andar como o próprio mundo, né? O espírito do mundo, mas como o novo homem, uma das questões que nós vamos ver aqui é que o trabalho é bom. O problema é que o pecado veio a bagunçar todas as coisas, inclusive as coisas boas, trazendo assim prejuízos e trazendo assim problemas. Então vamos lá. Na introdução,
aqui nós encontramos, acabei de dizer que o trabalho é bom, mas na introdução nós encontramos uma fala que mostra como as pessoas têm uma visão errada do trabalho, uma visão negativa, como um mal necessário ou como algo que seja ruim. Então, ela começa dizendo aqui, ideias de um paraíso, estar numa ilha deserta sem fazer nada, ganhar na loteria também para nunca mais precisar trabalhar, ou aquele que aguarda muita aposentadoria, que agora eu vou viver, desfrutar a vida. A gente desfruta a vida só quando está aposentado? Não, né? E muitos aposentados falam, agora eu queria voltar atrás e trabalhar de novo, né? Voltar. Então, isso são visões que são erradas, muitas vezes da nossa própria cabeça e por causa do problema que nós vivemos do pecado. Então vamos lá, ponto 1. A visão negativa do trabalho. Ainda insistindo nesse tópico da introdução, vai trazer aqui um pouco desse histórico, que essa visão negativa do trabalho, ela vem de longe, ela vem de muito tempo, né? Aqui fala dos gregos, primeiro, falando das festas, ociosidade, trabalho braçal muito mal visto. É aquela história, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho que trabalhar logo para não ver a hora para aproveitar, né? Chegar ao final de semana ou chegar à noite para descansar. Mais uma vez eu repito, o dia inteiro é uma bênção. Não é uma bênção só a hora que você chega em casa e largou o trabalho. Porque senão você vai estar vivendo errado. Você vai estar vivendo de uma forma triste, né? Triste, uma pessoa que tem, eu tenho que sofrer uma parte do meu dia. Não, você tem que se alegrar naquilo que Deus colocou como um trabalho, como uma profissão, e se alegrar também quando você chega na sua casa, né? E quem não quer se alegrar também é triste, eu tenho que trabalhar. Aí depois, que triste, eu tenho que voltar para casa para ver lá aquele meu marido, né? Então, de todo jeito vai ser triste. A vida de quem quer ser triste não tem jeito. Mas a gente precisa entender que tudo é uma bênção. Então vamos lá, gregos, romanos manteve também a mesma ideia. Aí pior ainda, pensadores cristãos na Idade Média tinham essa ideia de que existiam atividades superiores, as atividades espirituais, aquele que ia para o mosteiro, não trabalhava, não fazia nada. Por quê? Não é estranho? O fulano tinha que trabalhar, não é possível? Tinha que fazer alguma coisa. Vai morar no mosteiro, mas tinha que trabalhar. Não, ele ficava lá só lendo, só orando, né? Com essa visão errada. E quando um monge ou alguém lá cometia um pecado, ou ele era considerado orgulhoso, dava um castigo para ele, vai trabalhar. Aí dava um castigo lá, vai capinar um lote de castigo. Então, trabalho não pode ser considerado castigo. E tem gente que faz isso até hoje, né? O filho faz uma malcriação, vai lavar a louça agora, 10 dias, ou você vai trabalhar não sei o quê. Então, peraí, é castigo? Não é castigo. A gente precisa entender isso. O problema é que o pecado tornou algumas coisas complicadas. Aí então fala que os homens religiosos eram considerados superiores e o homem comum não era, né? Também a questão bíblica, muitas pessoas têm uma justificativa teológica para isso. Lá lembrando em Gênesis que a maldição da queda diz que com fadigas, né, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, mas a gente tem que entender que isso sim foi um problema da desobediência, mas como ensina aqui a lição, isso veio como uma forma de Deus nos permitir, né? Nós merecíamos a morte, mas Deus permitiu que nós continuássemos vivendo e houve consequências. O trabalho que provavelmente era mais fácil, agora ficou mais difícil. Você planta tomate, planta verdura, ninguém planta mato, né? Mas nasce sozinho. Vou plantar um pé de praga aqui para me atrapalhar. Não, nasce sozinho. E você limpa, de repente está sujo. Isso faz parte, mas não significa que o trabalho não é uma bênção, porque o trabalho foi ordenado por Deus antes mesmo da queda. Aqui a lição mostra
mais uma vez, essa lembrança, né, que o homem tinha lá que cuidar, dar nome aos animais, tinha que estar exercendo alguns trabalhos. E nós percebemos que até hoje, né, isso acontece, essa forma negativa em relação ao trabalho, né, uma visão errada, e muito pela própria estrutura, como é feita. A gente percebe muitas pessoas que são patrões, né, que abusam dos seus empregados com muitas horas de trabalho, com baixa remuneração, e aí a gente percebe que tudo isso vem contribuir para essa palavra, né, trabalho, né, ser algo até um pouco considerado ruim. Mas a gente viu, então, que isso é fruto da queda. Então, a frase aqui, olha, após a queda, o trabalho naturalmente perdeu bastante do seu aspecto original de bênção divina. E esta é a visão que as pessoas, em geral, mantêm. Trabalho, como tudo na vida, perdeu esse brilho original, né? Qualquer coisa que exista. Família é uma benção, mas perdeu o brilho por causa do pecado. Então a gente tem problema, tem dificuldade, né? A vida é uma benção, mas a gente perdeu o brilho, a gente fica doente, né? A gente é limitado a muitas coisas, até os nossos anos são limitados, né? Nós temos uma data de validade aí, né? Tudo isso por causa do pecado. Então, falando dessa primeira parte aqui, que é o histórico todo aqui, vamos para o segundo ponto. Ética protestante do trabalho. Se o trabalho veio no decorrer da história sendo descaracterizado, sendo sinônimo de coisa ruim, a gente percebe que a reforma, e aí pessoas que se voltaram à Bíblia, a conhecer a Bíblia, como esse texto que a gente leu há pouco, né? A Bíblia fala de trabalho de uma forma diferente. Então a gente tem aqui o exemplo de homens de Deus que trouxeram uma luz aí para esse tema. Lutero afirmou que um agricultor, um sapateiro, ou o dono da casa, dono de uma casa, ou uma dona de casa, desempenhava uma função tão agradável a Deus quanto um pregador do Evangelho. Parece uma coisa tão óbvia, né? Óbvia, mas não era bem assim. Lembra que eu falei? Aquele líder, ele era considerado superior porque ele estava ali só para pensar, só para fazer certas coisas, né? Então nem pega peso. É igual o exemplo de hoje, né? O Davi lá era o rei, não precisava fazer nada. Tinha alguém que ia lá buscar água para ele no meio de um tiroteio, de flecha para todo lado, porque ele é o rei. E Davi falou, não, eu não mereço isso. Então é mais ou menos essa ideia. Não é um melhor do que o outro. E nem aquele mais humilde é melhor do que o outro, e nem o outro é melhor do que ele. Nós somos todos abençoados por Deus, para servir a Deus em dons diferentes, em trabalhos diferentes. Calvino destacou o trabalho como uma vocação, é um chamado do próprio Deus, que responsabiliza o ser humano pelo uso dos seus talentos e oportunidades, né? Então é interessante, o nosso trabalho tem que ser considerado um dom, né? Como você procura um trabalho? Eu estou procurando aqui qual que paga mais, né? Aí eu vou ser isso. Não, você precisa procurar algo que esteja relacionado ao seu dom. E em toda área tem o que paga mais, tem o que paga menos, em todas as áreas, né? Então, desenvolva o seu dom, à medida que Deus vai te dar a oportunidade, você pode crescer na profissão, seja ela qual for, né? E assim, temos as dificuldades que a gente vai falar aqui, mas
o importante que nós estamos falando é reconhecer o trabalho como uma bênção, como algo que Deus nos vocacionou para fazer e para ser, né? Lutero, Calvino, o ensino bíblico. O ensino bíblico aqui diz que colocou o homem como para administrar a criação e também para abençoar o próximo, né? Ou seja, aquele exemplo de Adão administrando, dando nomes, é a ideia de que nós podemos servir na sociedade, é o chamado, né, que nós temos para auxiliar na sociedade em determinado dom que a gente tem, né? A gente fica feliz quando você vai na sua cidade, você tem um profissional que vai te auxiliar em algo que você está precisando, seja em qualquer área, né? E isso é importante. Então Deus colocou essa pessoa para assim servir, e assim nós devemos ser essa pessoa, onde nós nos colocamos na sociedade, onde nós estamos auxiliando, né? Todas as funções são importantes e nós devemos fazê-las. Mais uma frase aqui que eu destaquei: Deus nos fez de modo que encontramos prazer em achar nosso lugar na sociedade, ser úteis aos outros, exercer nossos dons com competência e desfrutar o produto de nosso labor. Então nós precisamos exatamente mudar um pouquinho a visão errada que nós temos em relação a algumas coisas e ter essa alegria de fazer. Aqui a lição continua dizendo, é claro que existem funções mais desagradáveis, mas mesmo nesse caso, nós devemos entender que Deus vai nos recompensar, que nós devemos exercer com prazer, com alegria, aquilo que nós fazemos, né? Seja no escritório luxuoso, lá no último andar, sendo servido por uma secretária, ou seja, sendo alguém que está fazendo um serviço mais simples, seja uma coleta de lixo na rua, seja o que a gente estiver fazendo, né? A gente tem que entender que nós somos assim abençoados por Deus e devemos assim ter essas duas questões: fazer com excelência o melhor possível e com contentamento, porque aonde nós estivermos, Deus assim permitiu e nós somos abençoados por Ele, né? Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. Eu citei no velório do Fates, né, que ele sempre tinha uma palavra, né? Quando se perguntava para ele se ele estava com dor, estava passando mal, ele quase não falava. Às vezes falava, tá difícil aqui, isso, mas sempre com a frase final, mas tá bom, podia ser pior, né? Eram as duas frases que ele sempre usava. E às vezes a gente fala, eu estou trabalhando, né? Está pesado, mas você tem condição de levantar da sua cama, de ir para o seu trabalho e fazer as coisas que você tem que fazer, depois você volta cansado, mas isso é uma bênção. Podia ser pior, né? Você podia estar enfermo, tendo que ser cuidado por alguém o tempo todo, mas se nós tivermos um dia enfermo, sendo cuidado, também está bom, porque foi Deus assim que permitiu, como o Fates dizia, né? Podia ser pior, e realmente nós vemos quantos problemas que existem nesse mundo. Então o trabalho que Deus nos deu, a gente precisa executar com excelência, que isso às vezes não acontece, e não é que não acontece só no mais humilde, não acontece em vários graus, né? Que a pessoa, quando ela tem essa dificuldade, ela sempre vai querer levar vantagem, né? E aonde ela estiver. Então, a gente precisa exercer com excelência. Seja pequeno, faça o melhor. Faça o melhor. Está limpando? Limpa o cantinho lá, né? Está lá no escritório, lá revisando lá uma redação, veja cada detalhe, cada vírgula. Seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, você tem que fazer a melhor forma possível. E aqui fala, a gente faz para o Senhor, como servindo ao Senhor, e não apenas o nosso patrão, né? Essa é a ideia. Eu sou servo de Deus numa sociedade, o que eu estou fazendo servindo ao Senhor. E para servir ao Senhor tem que fazer bem feito. E outra coisa, é um patrão que está olhando o tempo todo, né? Que o patrão, às vezes sai, né? Você fica sozinho lá, mas Deus está o tempo todo olhando para nós
E Ele quer que a gente continue servindo da melhor forma possível, né? E quando a gente estiver fazendo as coisas, a gente deve fazer o melhor. Que mais para frente, já está chegando já, fala que isso também não significa que a gente tem que se contentar, né, em não buscar desenvolver a profissão, porque todo mundo tem que buscar, porque a Bíblia fala também contra a preguiça, a Bíblia fala também contra o comodismo, ou contra aquele que nem quer trabalhar, né? Eu estou procurando emprego há 5 anos, nada apareceu, né? Então, às vezes não é bem isso. Talvez não apareceu o que você está procurando, mas por que você não procura uma outra coisa que você possa fazer? Ou aquele que reclama que é explorado, né? Eu sou muito explorado, sou escravo no serviço, aí vira patrão, o que vai fazer? Vai explorar o outro. Eu tenho exemplos, eu não, né? Eu li aqueles livros que falam sobre escravidão, que alguns escravos, quando conseguiam atingir lá a euforia, que fala, né? Quando eles se libertavam, a primeira coisa que eles faziam é comprar vários escravos para servi-lo. Então você pensa, né? Que dia, se você nunca foi feliz em ser um escravo, agora você encontra a liberdade, você vai fazer o quê? Arrumar um escravo? Então, tudo errado, né? Como cristãos, nós devemos servir com alegria, e à medida que Deus vai nos abençoando, nós devemos manter nossa humildade, e se o patrão fazia errado com a gente, não é porque por isso a gente vai fazer errado com os outros. Se você, caso tenha um funcionário, devemos seguir adiante. Então aqui ela fala, eu já adiantei algumas coisas aqui, mas ele fala sobre isso, né? Que executar com excelência, servindo mais do que ao Senhor da terra, mais do que ao patrão da terra, ao Senhor dos céus. E aí diz, é um serviço supervisionado, e também nós devemos lembrar que nós estamos agradando ao Senhor. Então, que é a maior recompensa de saber que eu estou trabalhando, eu estou agradando ao Senhor, e eu estou servindo alguém, né? Isso é uma grande recompensa. Quando a gente volta do nosso serviço, a gente poderia e deveria falar, poxa, hoje eu podia abençoar umas pessoas. Às vezes a gente não percebe o quanto a gente, na nossa profissão, no nosso trabalho, está ajudando as pessoas. A gente não tem a dimensão disso. E quando alguém fala, né, você fala, poxa, olha lá, graças a Deus, eu ajudei alguém, abençoei alguém, né? Ajudei em alguma coisa. Então a gente deve ser grato a Deus, porque a gente está sim fazendo alguma coisa. E mesmo que a gente, como eu disse hoje, né, não seja elogiado, não saiba disso, a gente tem que servir ao Senhor. Eu achei interessante, aquele dia que teve o culto que o Hernandes veio pregar na Central, eu estava lá e o Rideu, um rapaz que casou aqui na nossa igreja, ele estava tocando a bateria, né? E no final do culto, a gente estava conversando com algumas pessoas lá, e ele falou, eu aprendi um pouco a tocar bateria não sei se vou com o senhor ou com você, né? Aí eu falei, mas como assim, né? Aí eu lembrei que na UPA tinha da Central, tinha uma equipe lá que era um terror, né? Era o Lucas Nobu e Rideu, era um barulho, era uma altura. E aí eu chegava lá, né? Vamos baixar esse negócio aí. E aí ele falou que eu ia na bateria. Eu falei, escuta, para você tocar bateria, não tem que bater com toda a força. Você tem que dar expressão para a música, toca mais baixinho aqui, aí depois no momento você aumenta, porque você só bater, não vira nada. Eu falei aquilo talvez no momento de raiva, né? Aí ele disse, olha pastor, todo mundo que me pergunta como eu toco bem, eu falo que o senhor me ensinou. Eu falei, nossa, eu ensinei ele, né? Então assim, eu nem sabia que estava ajudando, mas ajudei alguém, vim saber agora, quase 20 anos depois, né? Então são coisas que, é um trabalho, né? Às vezes eu cheguei em casa lá, mas esses meninos, né, só estão atrapalhando. Mas mal sabia eu que eu estava ajudando alguém. Hoje está tocando lá bonitinho, né? Então a vida é assim, a gente não pode reclamar do trabalho, das coisas, tem que fazer, né? E às vezes no momento da dificuldade, você está ajudando alguém, você está fazendo alguma coisa para abençoar alguém. Então, tem que sofrer um pouco, passa por dificuldades, mas de alguma forma você está ajudando alguém e principalmente Deus está sendo assim servido através
de nós. Vamos passar para frente? O Senhor Jesus é o patrão. Esse princípio destaca essas ideias negativas. Esse novo olhar sobre o trabalho criou um ambiente social apropriado para o progresso. Assim a gente termina o ponto 2. Só falando, esse novo olhar criou um ambiente social apropriado para o progresso. Lembra que na semana passada a gente estava falando sobre a ciência na cosmovisão? E uma das coisas que nós falamos, que cientistas cristãos, até hoje, no decorrer da história e até hoje, foram bênçãos na solução de questões, né, no desenvolvimento da ciência, e que nós cremos que a ciência é uma bênção, que Deus assim permitiu que nós estivéssemos utilizando para produzir remédios, vacinas e tudo mais. Então, o cristão, no decorrer da história, tendo uma visão correta das coisas, ele vai abençoar. Então, um cristão na sociedade, num trabalho, dono de uma empresa, seja de ônibus, dono de uma empresa de farmácia, tudo ele como cristão, ele vai abençoar isso, né? Em todas as áreas que nós estivermos, melhor do que o mundo, realmente ele destrói, né, muitas profissões, muitas coisas, infelizmente, por causa do seu pecado. Mas então vamos passar lá para o ponto 3, para a gente seguir. A idolatria do workaholic. Workaholic. Acho que é assim que fala. Essa palavra, ela significa viciado em trabalho, né? Work de trabalho, e é como o alcoólatra, né? É o vício de trabalho, tá? Em resumo. Viciado em trabalho. Será que existe isso? Nós acabamos de dizer que trabalho para muitos é uma coisa ruim, eu quero fugir, eu quero aposentar, mas existe o lado oposto também. As pessoas que são viciadas em trabalho, muitas vezes são viciadas em buscar lucro, em buscar riquezas, e precisa trabalhar mais. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, e aí eu ganhando dinheiro, eu vejo que o dinheiro me dá certos luxos, certo prazer, certo conforto, aí eu quero ganhar mais dinheiro, porque aí eu tenho mais conforto, e trabalho. Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Aí acaba não tendo tempo para a família, não tendo tempo para nada, e vive para trabalhar. Ao mesmo tempo, devemos frisar que um cristão não pode viver em função de seu trabalho. Nós temos que trabalhar, mas nós não podemos viver em função do trabalho. Daí a criação do dia semanal de descanso como um dia concedido por Deus para o homem, visando as necessidades físicas, mentais e espirituais. Então, o dia do Senhor, a gente até estudou quarta-feira passada aqui, é um dia especial que a gente tem para vir à igreja, para pensar em outras coisas, e é um dia que a gente realmente deve dedicar ao descanso. Esse descanso, como disse aqui, olha, físico, mental, espiritual. Tem que ser um dia diferente dos outros, porque se a gente tem a mesma rotina, as mesmas atividades, a gente não tem esse descanso, e nós precisamos desse descanso, né? E assim como as férias, e assim como um tempo depois, né, depois do dia do trabalho, à noite para descansar um pouquinho, para recuperar as forças, dormir, para trabalhar no outro dia. Nós não somos máquinas, né, que ficam o tempo todo trabalhando. Então aqui ele começa a falar um pouquinho a respeito do sábado, que foi uma forma de chamar a atenção daquelas pessoas que estavam se afastando, né, em meio a tantos compromissos culturais e de trabalho, e se afastavam do sábado, que é um tempo para o Senhor. Mais uma frase que eu separei aqui. A lição é clara. O povo precisa aprender que seu sustento provinha de Deus. E guardar o sábado era um teste dessa confiança
na providência de Deus. A questão é o seguinte: se você tem que trabalhar o tempo todo, você está confiando mais no quê? No seu trabalho ou em Deus? Eu preciso arrumar mais um trabalho? Eu preciso dedicar mais tempo aos meus estudos? E tudo é trabalho, tudo é estudo? Então, às vezes, a gente usa isso aqui como uma expressão como não confiar em Deus. E aqui está dizendo que o povo precisava aprender que o sustento vinha de Deus. Nós podemos dormir e descansar. Quando o texto diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme, ele está falando exatamente isso. Que mais do que o nosso esforço, é o Senhor quem nos dá o sustento. Ele nos dá o sustento necessário. Nós precisamos ter sabedoria. A próxima lição é sobre consumismo. Então, é uma sequência muito interessante. Precisamos ter sabedoria no gastar, em como economizar, em como viver aí num mundo tão difícil, cada vez mais difícil. Mas precisamos, assim, confiar em Deus e não apenas pensar que vamos resolver tudo trabalhando o tempo todo. Deus deu condições para nós trabalharmos, Deus nos deu capacidade, mas ao mesmo tempo nós podemos entender que podemos descansar e temos que descansar no Senhor. Aqui diz: mas permanece o fato de que se o Senhor não abençoar, todos os esforços do trabalho serão inúteis. Todos os esforços. Até mesmo aquele que consegue juntar tanto dinheiro, né? Ele não está seguro. Hoje ninguém está seguro. De repente, a sua empresa cai, vai abaixo, né? E ele perde todas as coisas. Aqui, a lição relata aqui algumas coisas, problemas até atmosféricos, né? De repente uma tempestade, um furacão, alguma coisa assim. Ou um hacker, um sequestro relâmpago, um plano econômico, né? Diferente. Então, ninguém está seguro por si mesmo. Mas nós precisamos confiar em Deus. Se a carreira profissional ocupa o centro de nossa vida, precisamos examinar nosso coração a fim de certificar se não estamos falhando em confiar no Senhor e cometendo idolatria. Interessante, essa frase que está quase no final do ponto 4. Interessante isso, analisar se nós não estamos buscando demais as coisas materiais, deixando de lado, né, as demais coisas. Pelo trabalho nós adquirimos bens materiais, alguns necessários, uns importantes e outros apenas desejáveis. Se o nosso coração se prender a esses bens que o trabalho nos proporciona, estaremos servindo às riquezas e não ao Senhor. Eu acredito que a lição da semana que vem vai falar bastante sobre isso, mas exatamente essa ideia do consumismo dos dias de hoje. Porque trabalha-se para comprar os bens, comprar o necessário, comprar os desejáveis. E cada vez mais o coração se aprende a essas coisas. E claro, irmãos, uma coisa que é mais cara, ela vai ser melhor. Só que o vendedor, ele sabe disso. Uma coisa que poderia ser mais cara o dobro, ela é melhor o dobro, às vezes ela é 10 vezes mais cara. Então, o mundo funciona assim. Você quer ter alguma coisa muito melhor? Você vai pagar muito mais. Né? A gente vê isso em diversas coisas. E cada vez é mais difícil, né? As pessoas inventam coisas novas para se comprar, mas isso é o consumismo. Vamos falar semana que vem. Vamos passar aqui para frente. Ser um workaholic pode prejudicar a sua saúde física, emocional e sua vida familiar. Mas o pior é que pode ser uma forma de idolatria. Então, concluindo aqui esse tópico, né? Viciado em trabalho, olha quanto problema. Prejudica a saúde, ninguém aguenta trabalhar tanto. Você já está errado.
Você tem que dormir, você tem que descansar. Prejudica a família, porque se você está tão emocionalmente ligado à família, você acaba não tendo tempo e nem paciência para a família. E é aquela história, né? Às vezes você desconta na família os problemas do trabalho. Você não vai brigar com seu patrão, aí você vai chegar em casa e fala, não quero conversa não. Vai brigar em casa. Mas o pior é que pode ser uma forma de idolatria. Nós estamos buscando as coisas desse mundo. Tudo que a gente ganha, né? A gente não pode colocar os nossos olhos naquilo como, olha como eu sou maravilhoso. Não, a gente sempre olha e fala, poxa, como Deus me abençoou, me dando mais essa condição de trabalhar ou de passar nesse concurso, né? Que é tudo do Senhor. À medida em que eu me orgulho, em que eu me volto para aquilo, eu acabo me desapegando à verdade, a Deus, eu estou me apegando àquelas coisas. Mas vamos lá, último ponto, 4. Desemprego e confiança. Falamos que existem algumas profissões difíceis, duras, que exigem um esforço maior físico, mas pior ainda é o desemprego, é não ter o trabalho, né? Então, com o desemprego, a gente percebe uma série de dificuldades mesmo. Não temos condições de comprar as coisas, vai precisar de ajuda. A própria família desestrutura. Já com o emprego, a gente tem problema em casa, né? Que você fala, o maior problema das discussões, às vezes está relacionado a dinheiro, muitas vezes. Aí que fala também aumento da criminalidade, né? Espero que não seja o caso de nenhum de nós, né? Estou desempregado, então estou roubando para comer, né? Distúrbios emocionais, sentimento difícil de lidar com isso. Aí é o sentimento de inferioridade, é você olhar para os outros e falar, mas todo mundo consegue, eu não consigo. Ou você se sentir vazio, sentir que você está errado porque você não está ajudando a sustentar a sua família, que você precisava fazer isso. Tudo isso é muito sério, né, irmãos? Tudo isso é muito sério, é triste, mas se a gente levar para a questão da dependência e confiança de Deus, o desempregado, estar desempregado é mais que uma prova isso. Aqui eu vou colocar uma frase ali que está mais abaixo. Ó. O desempregado deve enxergar a sua situação pelo prisma da soberania divina e manter a confiança no Senhor, enquanto procura o seu novo emprego. Ou seja, não é momento de desesperar, é momento de confiar em Deus, porque a solução ela existe. Ela virá, né? No momento ela virá, de alguma forma ela virá, e até o sustento vem, né? Quantas vezes passamos por algumas dificuldades e falamos, agora não sei como eu vou fazer para pagar isso ou pagar aquilo. Como nós dissemos, mesmo empregado, né, está difícil, muito difícil. Como eu vou fazer? Mas a gente pensa, ano passa ano e vem ano, e as coisas estão caminhando, os filhos estão estudando, as coisas estão acontecendo, né? Não faltou pão. De alguma forma, Deus vai nos sustentando. E isso é realmente confiar e depender de Deus. Aqui, vou ler mais um trechinho aqui na lição. Primeiramente, é necessário lembrar que textos bíblicos que condenam a ociosidade se aplicam a indivíduos preguiçosos. Então, ele está falando de ociosidade, né? Que não é um desempregado, é diferente alguém que perdeu o emprego, está desempregado, ou aquele que não quer trabalhar, né? Quando eu era adolescente, eu tinha um cartazinho assim, um bannerzinho bem pequenininho, meu pai trouxe, não sei de onde, umas viagens dele. Aliás, eram 2, eu só estou lembrado desse. Aí tinha uma frase, quando sinto uma vontade louca de trabalhar, procuro um cantinho e fico quietinho esperando a vontade passar. E tinha uma pessoa na rede, né? E eu olhava para aquele banner, tinha 2 parecidos. Então, esse é o
o preguiçoso aqui, né? É o indivíduo que não quer saber de nada. Diferente do desempregado, aquele que não tem condições. E aqui ele fala que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, como igreja. Nós ouvimos aqui o texto que fala que aquele que trabalha, né, não furte trabalho para que tenha com que ajudar o necessitado. Então tem várias formas de nós ajudarmos o verdadeiro necessitado, né? Porque tem gente que não quer trabalhar. Ele é necessitado porque ele não quer se mover. Então a gente precisa ter essa sabedoria. De uns tempos para cá, não sei se alguns irmãos notaram, na porta da igreja tem vindo muita gente pedir a cesta ou alimentos, talvez porque um fale para o outro, né? E os diáconos conversaram lá e falaram, não vamos dar nada aqui na porta mais. Aí vamos pegar o endereço, vamos ir na casa, vamos ver. Porque senão, você sabe como que acontece, né? E algumas vezes que o Alex pegou o endereço, ele vai procurar o endereço, não existe. Ou seja, a pessoa, ela quer fazer outras coisas. Então, tem muita gente ociosa mesmo. Agora, o necessitado nós vamos ajudar. E o desempregado, né? Como que a gente pode ajudar? Primeiro, lembrando que na comunidade da fé não tem um que vale mais, não é? Somos todos irmãos, todos iguais. A igreja é um lugar maravilhoso, né? Que pode sentar lá o presidente do banco, né? O Hernandes fala bastante isso, senta lá o presidente do banco, e ao mesmo tempo senta lá o servente, não sei de onde, e o gerente do banco está lá, é o diácono que está lá no estacionamento, ajudando a estacionar o carro do empregado lá mais humilde. Ou seja, não tem essa ideia. Então, primeiro, como igreja, nós devemos não olhar, né, e nunca desprezar ninguém pelo emprego que ela tem, e nunca exaltar alguém pelo emprego que ela tem. E auxiliar, né, de várias formas também financeiramente. Como igreja, nós podemos e devemos ajudar, talvez indicando emprego, fazendo alguma coisa para que a gente possa ajudar. Conclusão? Deus deseja e se agrada de que seus filhos se engajem em todas as atividades que Ele concede a eles para a glória do nome dEle. Trabalho é uma bênção. E quando Deus nos dá trabalho, quando Deus nos promove, Deus é glorificado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes há uma glória muito humana, né? Alguém que enche a boca, o meu filho agora é promotor, não sei do que, tá? É uma bênção, irmão. Mas é uma bênção tanto como o filho do outro lá, que é alguma profissão que seja, vamos dizer, pelo mundo, considerada um salário menor, né? É uma bênção que nós estamos empregados, seja onde nós estivermos. E a gente precisa, né, entender que nós temos esse valor, aonde nós estivermos. O trabalho é uma bênção. Se está com dificuldades, lembramos que nós estamos servindo ao Senhor. E podemos confiar no Senhor, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos abençoar, vai nos fortalecer à medida do possível, né? Quando Ele assim quiser. Amém? Quer falar? Pode falar. Pastor, não foi comentado aqui sobre uma categoria de trabalhador, que eu e a avó aqui a gente se inclui, que são os aposentados, que conquistou o direito de não trabalhar. Trabalha de outro jeito, né? Trabalha sem emprego, né? Porque uma coisa que eu estava analisando, que hora que você para de trabalhar? Me fala. Talvez a hora que você está dormindo, né? Ou comendo. Vai lá, não vai comer, estou trabalhando, né? Aí também você forçou. Mas o tempo todo, tudo é um tipo de atividade, né? Vamos chamar assim. É que a gente está chamando de trabalho algo que tem remuneração, que faz parte do emprego. Nesse sentido, o aposentado e tudo mais.
Mas eu costumo dizer que eu descanso de um trabalho fazendo outro, não é assim que a gente faz, né? Eu escrevi um texto, estou cansado, agora eu vou tocar uma música aqui para descansar. Depois eu vou limpar a casa para descansar daquilo lá. Você está fazendo sempre alguma atividade. E é interessante que quando você faz as atividades sem esse peso dessa palavra trabalho, fica mais gostoso, né? Não precisa falar, vou trabalhar, né? Vou lhe dar uma aula, né? Vou limpar uma cama. Não precisa falar trabalhar, eu vou me divertir aqui limpando essa casa aqui, né? Difícil, mas é possível, né? E que Deus assim nos abençoe, porque tudo é bênção de Deus. Oi? Sempre trabalho, né? Sempre tem um jeitinho.